Olá, eu sou Gabriel Dac, sou o Babalorixá do terreiro de Macumba Rei da Montanha, e hoje a gente vai falar de um assunto um pouco polêmico: se existe orixá dentro da Umbanda, se ele é cultuado, se ele incorpora ou não. Quando a gente fala sobre orixá na Umbanda, existe uma guerra muito grande entre candomblecistas, entre umbandistas, sobre a presença do orixá, se ele é cultuado, se ele não é, o que é o orixá dentro da Umbanda. Quando a gente fala sobre isso, vai haver a guerra principalmente sobre a questão da incorporação. E vamos lá, quando a gente fala de culto, a Umbanda sim cultua o orixá. Cultuar vem de venerar, de louvar, né, de colocar numa posição de importância. E sim, a Umbanda faz isso. A Umbanda entende o orixá como uma figura importante, como uma deidade importante, como uma divindade importante. Isso é muito importante da gente levar em consideração quando a gente fala de culto. O culto existe, a gente louva, a gente presta homenagem, a gente faz trabalhos relacionados ao orixá, mesmo que seja divergente daqueles trabalhos que são feitos dentro do candomblé, por exemplo. Quando a gente fala sobre incorporação, não, a Umbanda não faz a incorporação do orixá. Isso por consequência de um processo que é necessário para haver a incorporação, que é o ritual de iniciação para o orixá. Isso não existe dentro da maioria das Umbandas, exceto a Umbanda Omolocô, que vai ter o ritual de iniciação, mas isso é outro assunto, a gente vai falar disso em outro vídeo. Quando a gente fala do processo iniciático como necessário para a incorporação, na maioria das Umbandas a gente não vai ver esse processo. Então o que é que incorpora nas pessoas quando a gente está fazendo uma gira de um orixá específico? O que incorpora são entidades, né, ou espíritos, né, que a gente em alguns lugares vão chamar de caboclos, outros lugares vão chamar de falangeiros, outros lugares vão chamar de guias, que vão estar trabalhando em nome daquele orixá, trazendo a força daquele orixá. Então é muito comum a gente ver vídeos de casas de Umbanda falando em incorporação de Xangô, incorporação de Oxum, incorporação de Obaluayê, né, e na verdade está se referindo ao falangeiro, se referindo ao espírito, à entidade que está vindo em nome daquele orixá. Existe uma guerra muito grande de pessoas que falam, por que não coloca o nome ali, incorporação do falangeiro do orixá tal? Isso por consequência da própria cultura, né? Isso já, com o passar do tempo, a gente já vê as pessoas falando orixá tal veio, incorporou e tal, e virou uma questão mais de cultura mesmo, de falar. O umbandista sabe que aquele não é o orixá, sabe que aquele é o falangeiro, sabe que aquele é o espírito que vem em nome do orixá. Quando a gente fala sobre isso dentro do candomblé, existe a iniciação e logo existe a incorporação do orixá. Então a gente precisa levar em consideração que sim, o candomblé vai trabalhar com o orixá diretamente. A gente vai entrar numa guerra muito grande com o povo de Ifá, com o povo do culto tradicional, que vai falar que ali tem algumas coisas que são diferentes do original, que foge muito, que as oferendas estão erradas e isso, aquilo, né? E é a mesma guerra que o candomblecista faz com o umbandista, né? O culto tradicional acaba fazendo com o candomblecista. O que a gente precisa aprender com isso é que a gente não pode invalidar as culturas que são nascidas aqui, a gente não pode invalidar as culturas que surgem com o passar dos séculos. A mesma coisa seria a gente que trabalha com a macumba carioca, ou trabalha com a umbanda, ou trabalha com outras religiões, falar que no candomblé não se pode cultuar Egum, não se pode cultuar um caboclo, não se pode cultuar um preto velho, não se pode cultuar um Exu, uma pombagira. Esse é assunto para outro vídeo. A gente vai falar se o candomblé pode ou não cultuar o Exu e a pombagira.